Bem, olá amigos. Depois de algum tempo estamos de volta para darmos aqui prosseguimento ao nosso estudo, ou melhor dizendo, leitura do livro dos Espíritos. Estamos então no segundo livro, certo? No capítulo 1º do segundo livro e na terceira parte. Então vamos dar continuidade. Bem, está falando da classe dos espíritos, ok? Então vamos ler agora. Sétima classe, espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro lado, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Quer dizer, é um número comum, né, da humanidade. Tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Bem, vou repetir isso aqui que ficou meio que sem sentido, né? Apegam às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Quer dizer, aquelas alegrias grosseiras, esses espíritos não têm mais. Ok? Então vamos para a sexta classe. Na sexta classe, espíritos batedouros e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensitivos e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar e etc. Parecem ser mais que os outros agarrados à matéria. Os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Então, nessa sexta classe, são espíritos mais bagunceiros, né? Podemos assim dizer, que promovem esses efeitos. Som, batida, as coisas se movem, caem, etc. e tal. Agora vamos para a segunda ordem dos espíritos. Na segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos.
compreendem, compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impede de ser feito. O amor que os une é, para eles, fonte de inefável bondade, que não se altera, nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das mais paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que alcancem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protege a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os movem nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam o ódio, o rancor, a inveja ou o ciúme. E fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores e espíritos do bem. Nas épocas das superstições e ignorância, transformaram-nos em divindades benfazejas. Pode-se classificá-los em 4 grupos principais. Na quinta classe, vê os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Na quarta classe, são os espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Na terceira classe, espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Na segunda classe, são os espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem que não revela, senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprir missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Na primeira ordem veio os espíritos puros. Caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Na primeira classe, classe única, percorreram todos os graus da cadeia e se despojaram,
de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões, a assistir os homens em suas aflições, como citá-los ao bem ou à expiação das faltas, que os mantém distanciados da felicidade suprema. É para eles uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bem, nesse ponto é quando o espírito já alcançou a evolução máxima. Ele continua trabalhando para ajudar aqueles que estão a caminho. Certo? Então vamos lá. Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus, por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Foi a pergunta que Kardec fez. A resposta é a seguinte. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. É aquilo, todos nós nascemos o quê? Fomos criados simples e ignorantes. Pergunta. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso eu já falei antes, né, gente? Quer dizer, se é a ciência, deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los avançar progressivamente à perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Certo? A felicidade eterna e pura é para aqueles que já alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Pergunta. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Resposta. Sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Pergunta. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta. Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo,
fosse pior do que vós mesmos? Pergunta: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Resposta: certamente. Eles o alcançarão mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança submissa? Desculpe, submissa não. Que uma criança insubmissa, quer dizer, uma criança dócil não aceita mais facilmente do que aquela criança rebelde as coisas? Pois é. Pergunta: podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento, que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda, ou seja, não anda para trás. Pergunta: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançar a primeira ordem? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teria mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária para Aliás, vou repetir. Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Visto que, na vida social, todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Todos os estudantes não são professores, mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então ele fez uma comparação aqui, né? Deus cresce todo mundo perfeito, seria por aí. Então não teria mérito nenhum espírito, não é isso? Então, para receber a recompensa do bem, ele tem que fazer por onde merecer. E por que não são todos iguais? Ora, porque num quartel, conforme ele fala aqui, já imaginou se todo mundo fosse general, não existiria soldado para fazer os serviços mais abaixo. Ok? Então tudo está, né, dentro da ordem da evolução. Vamos lá. Pergunta: todos os espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem? Resposta: não pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Então, meus irmãos, está aqui bem claro uma coisa que eu concordo plenamente, que as pessoas pensam que o mal existe. Ah, a pessoa é má, o fulano é mau. Não, ele não é mau, é ignorância, falta de conhecimento, ok? É assim que eu penso. Pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram, porque quiseram, por sua vontade. Pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Resposta:
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Pergunta: de onde provêm as influências que se exercem sobre ele? Resposta: dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Pergunta: esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem, lá no princípio, quando o espírito foi criado? Resposta: ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Pergunta: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Resposta: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensas poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de sua obra. Pergunta: uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Resposta: sim, certamente, e a grande maioria dos espíritos. Pergunta: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, porém, as eternidades serão para eles mais longas. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem de perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado entreverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Pergunta: os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros, aos olhos de Deus? Resposta: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Pois já falou lá em cima que são simples e ignorantes, não é isso? Vai falar de novo. São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha o seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto à imoralidade. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom, tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio.
Bem, gente, vamos parar aqui. Essa foi a terceira parte do livro segundo, capítulo 1º. Na próxima, nós vamos ler, então, a quarta parte, que será aqui, que vai falar sobre anjos e demônios. Bem, já entendemos um pouco mais da classificação dos espíritos bons, maus, etc e tal, ok? Quem está acompanhando aqui essa leitura, e podemos dizer assim também um pouco de estudo, né? Porque a gente está lendo na íntegra o livro dos Espíritos. Vamos esperar que a gente consiga entender muito bem, não é verdade? Todos esses ensinamentos. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de se inscreverem no canal e dar aquele like. Valeu, tchau, fui, obrigado.